Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Entretempos. Eu sou Pedro Procno, estrategista de relações públicas, de advocacy e também um especialista em treinamento de executivos e executivas em comunicação. Hoje eu vou te mostrar o que existe por trás da comunicação das pessoas mais habilidosas e incríveis que você conhece. E eu já adianto, hein? Não é um dom e nem um segredo de seita. E você pode aprender. Sabe, eu fico tão feliz de ver um tema tão importante para mim sendo debatido pelos meus colegas de bancada e suas visões tão ricas e importantes sobre o assunto. A Gabi falou muito do repertório, o que você coloca para dentro da sua cabeça, do seu corpo, conhecimento que te alimenta, né? E o André falou uma frase linda ali no começo do episódio dele de que comunicar é liderar e liderar é comunicar. E é isso que nos diferencia dos animais. Pois bem, para mim comunicar é um processo que passa de dentro para fora. A gente precisa primeiro se entender, se conhecer e se abastecer de conhecimento. E depois a gente começa a interagir com o outro, a envolvê-los no nosso mundo, na nossa fala e na nossa história. E no seu ponto mais avançado, a gente começa a conseguir guiar o outro para onde a gente quer levá-los, que é o ponto mais questionável ou perigoso, pois pode envolver a manipulação de pessoas. E eu tendo a ser prático. Teoria é fundamental, mas na relação com os meus clientes e as minhas clientes eu levo esse processo um pouco mais digerido. Eu sugiro leituras e filmes, documentários para eles que possam se aprofundar, mas tento já levar um pouco da teoria de todos os autores e autoras que eu me conecto, organizado, simplificado, porque tem muita coisa nesse mundo e a gente precisa elencar aquilo que é mais adequado para cada uma das situações. Bom, altamente influenciado por mim, o 9º episódio da 2ª temporada definiu comunicação como a sua principal ferramenta de trabalho. E eu realmente acredito que é. Não importa a sua profissão, da mais técnica até a mais solitária, comunicar é parte do trabalho sempre. E nós somos animais com uma comunicação complexa e muito avançada. Português é uma língua maravilhosa se usada em sua plenitude, um devaneio aqui em tempos de AI, onde falam que quem usa tracinho na conversa é porque usou AI para fazer aquele texto. Eu discordo, acho que são pessoas que usam bom português quando escrevem sem a ajuda de AI, não é mesmo? Eu canso de escutar que psicólogas não conseguem dizer para os seus pacientes o que está acontecendo com eles sem chateá-los, de administradores que sofrem para conseguir defender seus pontos de vista ou visões estratégicas, e de diretores que são taxados de confusos porque têm dificuldade em organizar suas ideias de maneira simples e clara. E não é ciência de foguete, gente. A gente apenas não foi educado, ensinado e preparado para isso. A gente sabe falar desde os 2 anos de idade, mas a gente não fala bem. Bom, nos treinamentos que eu dou, independentemente de serem para grandes executivas ou executivos ou para pessoas de nível médio e gerencial, eu uso as mesmas bases. A primeira base que eu gosto muito é a da construção e reconstrução de confiança da Frances Frei. E você com certeza já me escutou falar dela aqui no Entre Linhas em outros ou vários outros episódios. Bom, a Frances diz que a confiança é baseada em uma tríade composta de forma muito simplificada por lógica, que passa pelo que as pessoas entendem do que você está falando, pela empatia, que é sobre conseguir se conectar com o outro, suas limitações, dificuldades e especificidades, e também pela autenticidade, que é comunicar com o seu tempero especial. Bom, eu não vou me alongar sobre essa tríade, tem TED Talk da Frances Frei no YouTube, no site do TED, tem livro dela e você pode escutar e se aprofundar muito mais, e eu fortemente recomendo. Mas essa é a primeira coisa que eu uso nesses treinamentos, que eu acho que essa tríade ela é muito importante no processo da gente desenvolver a nossa habilidade de comunicação. A segunda base que eu uso muito, ela não é uma teoria de comunicação por si só, mas ela vem de uma frase da Maya Angelou. Ela diz que
Pessoas esquecem do que você disse e fez, mas jamais vão se esquecer de como você as fez se sentir. Essa frase, para mim, ancora justamente o elemento mais básico da relação, que são os sentimentos e emoções. E o que a gente provoca no outro diz muito, às vezes mais do que as palavras que a gente coloca para fora. Tudo isso é um universo gigantesco, um monte de coisa que a gente precisa lembrar, organizar. Aprender a falar bem é uma jornada complexa. Bom, deixa eu te ajudar aqui a como é que a gente consegue fazer ou organizar isso, e eu vou te contar um pouco do como eu trabalho isso nos treinamentos que eu dou para indivíduos ou grupos. Primeira coisa, o único responsável por fazer o outro entender o que você diz é você mesmo. Então você pode parar, se você usa muito isso daí, o outro não entendeu o que eu quis dizer. Bom, o problema não é do outro, o problema é teu. Se a outra parte não entendeu, não é uma limitação dela. Quem falhou foi você. E desculpa ser direto assim e se isso te chateou. Mas é uma verdade, a gente precisa encarar isso. A gente chama na teoria da comunicação como ruído. E o ruído não é só um barulho ou uma carta extraviada por aí. O ruído são os elementos que a gente coloca às vezes na nossa falha e que impedem a compreensão plena do que está sendo dito pela outra parte. A comunicação, ela precisa tornar o complexo simples e ela tem o poder de alinhar expectativa e reduzir frustrações. Então sim, você é responsável sim pelo que o outro entende. De novo, não me entenda errado. Eu sei que é difícil a gente dizer o óbvio. Sei que a gente fica preocupado sobre como o outro vai entender, nos perceber, se vai se chatear com a gente e tudo mais. Mas a tua responsabilidade é ser claro, ser clara, ser direta, sendo sempre justo e respeitoso, claro. Assim como em qualquer coisa que a gente se propõe a aprender nessa vida, eu vejo o processo de falar bem dividido em 3 níveis. E uma curiosidade aqui, eu criei uma árvore de elementos que eu julgo importantes de uma pessoa aprender para se tornar uma comunicadora exemplar. E eu mapeei 62 elementos e eu sei que falta muita coisa nessa lista. Então, pessoal, não é algo que se desenvolve do dia para a noite, leva tempo. Bom, vamos lá. Eu divido esse processo em 3 níveis, bem clichê, e os uso em todos os treinamentos que eu dou, de coordenadores até CEOs e os cargos mais elevados aí que você conseguir pensar. O primeiro nível é o básico e eu chamo de eu. Primeiro, você precisa se conhecer, o seu tom de voz, os seus trejeitos, a sua forma de respirar, a sua presença. Isso pode parecer básico, mas a maioria e a maior parte das pessoas não sabem o como falam. Nesse nível aqui, ele é tão simples quanto conhecer o meu estilo de comunicação, o meu tom de voz, os meus trejeitos, vícios, manias, maneiras de eu me comunicar. Envolve o meu repertório, ou ter conteúdo de qualidade, respiração, dicção, expressões faciais e corporais e técnicas de fala como ritmo, tom, projeção de voz. E não para por aí, já viu que tem bastante coisa, né? Pois é. Mas esses elementos são aqueles que dependem tão somente de você, ou de cada um de nós. Eles podem ser endereçados com um exercício de observação, controle e correção. Apesar de não ser simples e de precisar muito de alguém junto nessa jornada, papel que eu desempenho com as pessoas com as quais eu trabalho, tem um bom tanto desses elementos que você pode desenvolver sozinho, prestando atenção, se gravando, se observando e se escutando. Você consegue perceber isso e é muito interessante quando a gente começa a perceber. E uma das técnicas que eu utilizo, já adianto aqui, é justamente essa: gravar e colocar as pessoas para se olharem em vídeo. É incrível o resultado que isso dá. Bom, o segundo nível intermediário é o nós. Ele deixa de tocar apenas o que eu posso controlar para iniciar no processo de envolver a outra parte. Ele também avança nos itens do primeiro nível, refina pontos importantes e demanda mais qualidade, consciência e controle desses elementos que eu disse anteriormente. Então você precisa estar com vários dos elementos do nível eu
bem adequados, conscientes, internalizados e treinados, porque isso vai fazer diferença. Eu chamo de nós tudo aquilo que começa a criar mais conexão. O contar histórias, ilustrar os casos, usar exemplos do outro dentro da sua própria fala, fazer conexão visual com a audiência, controlar a atenção dessa audiência com técnicas simples como a do olhar, do elevar a voz, da pausa ou do chamar pelo nome. Aqui a gente deixa de só despejar informação e a gente passa a criar conexão. A gente passa a envolver o outro no nosso mundo, prender ele e a sua atenção. Ou seja, a gente ganha aquilo que há de mais valioso nos dias de hoje, que é a atenção. Nessa etapa, o trabalho de um especialista é super importante, atuando como um facilitador, observador e tutor do aprendizado. E por fim, a gente chega ao nível mais avançado, eu chamo de o outro. Aqui você consegue guiar a conversa para onde você quer. Parece manipulação, em parte até pode ser, mas também pode ser usado para o bem. Os elementos de desenvolvimento aqui não estão sob o nosso controle pleno e é justamente a habilidade que a gente desenvolve aqui que traz certo controle para essas situações. Nessa etapa, o envolver o outro, guiar o outro para os caminhos que a gente quer levá-lo é primordial. Manipulação parece errado, e pode ser, mas imagina só, em um show de mágica a gente é manipulado. A gente sabe que aquilo não existe, mas a ilusão nos encanta. Em um filme maravilhoso, numa peça de teatro, a gente se emociona, a gente entra em um mundo criado por alguém. Esses são os elementos que a gente precisa prestar atenção. E já chamo você na responsabilidade, hein? Nada de usar isso aqui de forma inadequada. Mas também pode acontecer isso no cotidiano, em reuniões, entrevistas e depoimentos com parcimônia, por favor. Essas técnicas são especialmente importantes em momentos críticos de crise, depoimentos em CPIs, em reuniões de negociação. É o controlar conversas. Aqui nesse grupo, a gente tem habilidades como os 3 Cs, que é o compreender, conectar e concluir, levando o interlocutor de uma pergunta de interesse dele para uma resposta de nosso interesse. Tem as migalhas que induzem o interlocutor a nos fazer perguntas que a gente quer responder. Fala de assunto que você não quer falar, mas sem se comprometer ou se expor mais do que aquilo que pode ser exposto. E sem demonstrar que há algo mais a ser dito, controlando suas expressões faciais e corporais. Tem leitura de ambiente avançada, adequando a sua fala e comportamento para aliviar a tensão de uma conversa e acalmar a outra parte, por exemplo. Fazer isso em ambientes com múltiplas pessoas e guiar o entendimento e emoção dos outros, exatamente como os grandes filmes fazem. Nessa etapa, o meu trabalho é essencial. Eu não só ensino, como eu treino, aprimoro e solidifico os conceitos e conhecimentos. E é aqui que a maior mágica de todas acontece. Se eu pedir para você indicar ou pensar aí um grande orador ou uma grande oradora que você conhece, com certeza essa pessoa utiliza várias dessas técnicas nas situações diferentes que ela vive. Pois é, bastante coisa, né? Você tinha noção de que envolvia tudo isso? Deixa aqui no comentário, eu tô super curioso para saber quanto de consciência você tem sobre esses elementos. E lembre-se, você é responsável pelo que o outro entende. Em reuniões de time, em reuniões de feedback, reunião de board, depoimento para autoridades, entrevistas com a imprensa, na internet, na sua família, com os seus amigos e com seu cônjuge. Se você quiser se aprofundar nisso, não fica com vergonha. Me manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, até no TikTok eu já tô, e pode ser mais simples do que você imagina. Eu vou adorar te conhecer e te ajudar. Não se sinta acanhado ou envergonhado. Às vezes pode ser mais simples do que o que você imagina. Obrigado por me acompanhar aqui nesse episódio de Entre Linhas SA. A gente volta na semana que vem com mais um Entre Tempos. Se você não nos segue, nos siga em todas as redes que a gente está presente, Instagram, TikTok, na nossa company page no LinkedIn, no nosso canal no YouTube. Deixa suas estrelinhas se você estiver escutando em uma plataforma de podcast. A gente se vê na semana que vem. Tchau!